Abraham Hicks. Nós estamos extremamente felizes que vocês estejam aqui. Vocês sabem o que querem? Porque isso importa muito. Porque quando um desejo ocorre a você, às vezes você pensa que esse é apenas o começo, que primeiro você precisa descobrir o que quer para depois ir lá pegar. Mas uma vez que um desejo ocorreu a você, uma vez que você o recebeu, por assim dizer, uma vez que você sabe que quer alguma coisa, você já está tão bem no caminho. Porque muitas coisas aconteceram antes que viesse na forma de um desejo na sua total consciência. Alguns anos atrás, nós dissemos a vocês que quando vocês querem alguma coisa e vocês acreditam, então já é real. E geralmente existe uma lacuna entre a sua primeira percepção de que você quer alguma coisa. E isto é especialmente no início, meio que uma consciência fugaz. Geralmente existe uma lacuna entre esta percepção de que você quer alguma coisa e aquela crença de que pode ser real. Porque, na maioria dos casos, vocês pensam que pode ser facilmente real ou, se pudesse ser, seria real. Porque, no momento em que você fica ciente de que você quer, você sente que talvez não seja tão fácil assim de ser real. Em muitos casos, as pequenas coisas que você quer e nas quais você já acredita, você já tem. Um dia nós estávamos visitando uma mulher e nós estávamos querendo fazê-la focar conosco no que ela queria, e ela não conseguia ter esclarecimentos sobre nada. Então, nós começamos a nomear coisas que a maioria das pessoas querem. E ela disse: "Ah, eu já tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Olha, eu já tenho aquele outro. Eu já tenho isso." E então nós todos percebemos que o que ela queria dizer com o termo desejo ou sobre querer alguma coisa era: precisa ser alguma coisa que eu quero que eu não tenho. Mas veja, a percepção que você quer e não tem num padrão de espera, porque todo pensamento importa. Então, quando você pensa, eu gostaria de ter aquilo, mas eu não tenho, você não permite que nenhum momento se acumule. Você não permite o seu ponto de atração melhorar. Você não se prepara para deixar isso entrar na sua consciência. Você não se permite traduzir isso nos sentidos onde você pode ver, ouvir, cheirar e tocar. Mas é para isso que você está aqui. É tão bom quando você entra em alinhamento com quem você é. E é maravilhoso entender o que nós estamos ensinando sobre quem você realmente é. É uma coisa tão boa quando você toma ciência de como se sente. Você é capaz de direcionar os seus pensamentos para que se sinta melhor. É muito bom ser uma extensão do espírito que você realmente é. É maravilhoso se sentir bem nesta experiência de vida. E isto é, em sua maior parte, o que falamos para vocês todos os dias sem parar, quando vocês permitem aproximar a sua atenção do que nós temos a falar. Mas nós nunca queremos passar a impressão que não é uma boa ideia, porque é uma boa ideia para você ter as coisas que você quer, as experiências que você quer, os relacionamentos que você quer. Vocês vieram como criadores muito geniais e abençoados, com a expressa intenção de peneirar através desta realidade espaço-tempo e chegarem às suas próprias conclusões sobre o que vocês desejam, para que o universo, energia da fonte e todos os componentes cooperativos se unam para permitir que você experimente a totalidade destas coisas que você quer. Às vezes, especialmente em um grupo como este, vocês querem ter uma conversa de espiritualismo versus materialismo. E nós dizemos: não há nada mais espiritual do que a versão manifestada do espírito. Tudo isto que está ao redor de vocês é para isso que vocês vieram. Vocês vieram porque vocês são criadores de ponta.
e por que vocês vieram para um ambiente de ponta. Porque vocês querem criar experiências e coisas de ponta neste ambiente de ponta. E realmente nada menos do que isso irá servir para você. Porque, se a vida faz com que você dê à luz a um desejo, esta realidade espaço-tempo tem os meios de prover todos os ingredientes a você e a isto, completamente. Você não precisa se privar de nada que você tenha identificado que você quer. Então, nós começamos a falar com vocês sobre o processo criativo, sobre o que este processo criativo deliberado realmente é, porque, seja ele deliberado ou não, este é o processo. O passo 1 diz: a vida fará com que você chegue a uma consciência sobre o que você quer. E essa parte é fácil para você, não é mesmo? Você sabe o que quer. Às vezes é difícil para você admitir isso, porque as suas crenças continuam falando que você não pode ter isso. E não é uma sensação boa falar sobre coisas que você quer quando você não acredita que possa tê-las. Mas você sabe o que você quer, e nós queremos que você saiba que nós sabemos o que você quer. Nós sabemos o que você quer e nós sabemos onde você se encontra aqui e agora em relação a tudo o que você quer. Então, quando aquele desejo ocorre, é uma coisa muito boa. O passo 1 aconteceu. A vida fez você dar à luz a um desejo, e isto já estará bem adiantado quando você estiver consciente disso. O passo 2 é: a fonte passa a compatibilizar vibracionalmente com este desejo. O seu ser interior se envolve em torno do desejo ao qual você deu à luz e se torna um ponto de atração. E a lei da atração começa a responder a este ponto de atração e, portanto, o seu desejo começa a se formular em muito mais do que apenas a forma de pensamento que ele é. Quando você percebeu o que queria, ele vai até o fim desta completa manifestação, onde você e os outros podem ver, ouvir, cheirar e tocar. E ao longo de todo o caminho, naquele progresso do desejo ser uma ideia até se tornar a criação completa que você quer, ao longo de todo este caminho, você pode ser e deve ser feliz, já que você é capaz de testemunhar os componentes cooperativos se ajeitando, aprontando a sua ideia e dando palpites e cutucadas, e impulsos e inspiração para que você tenha coisas nas horas certas, nos momentos certos e encontros acontecendo o tempo todo. Nós queremos que você alcance o lugar onde você não está sentindo discórdia entre o desejo e a manifestação completa disso. Se você puder decidir hoje que você irá apreciar, aproveitar cada passo ao longo do caminho, como está completa, já em progresso, a ideia do desejo, que é apoiada pela energia da fonte, por tudo o que existe, pelo seu ser interior e por todo o componente cooperativo do universo. Se você conseguir aceitar que este desejo já está bem encaminhado, e se você conseguir então assentar em um entendimento relaxado de que ele virá para a completa frutificação, a não ser que você faça aquela coisa que você faz que lhe impede de ver acontecer. Aquela coisa que você faz é sobre o que se trata o passo 3. Aquela coisa que você faz você precisa pensar a favor de que isto aconteça e não em discórdia. Você precisa ser um componente cooperativo para os seus próprios poderosos e importantes pensamentos. Você não tem como pensar contra os seus próprios desejos e permitir que a lacuna se feche. Você precisa se inclinar na direção do que você quer. O seu trabalho é acreditar no que você quer. Converse consigo mesmo sobre acreditar no que você quer. Pare com a energia dividida. Eu quero, mas eu realmente gostaria de ter aquilo, mas...
Eu fiquei tanto tempo querendo e simplesmente não está acontecendo. Eu realmente gostaria de ter aquilo, mas eu não conheço ninguém que tenha aquilo facilmente. Eu quero ter aquilo, mas eu precisaria pagar um preço muito grande para conseguir, para ter aquilo. Você geralmente atira os seus desejos no pé com a sua percepção de que está manifestado. E é para esta parte que nós realmente queremos chamar a sua atenção, sobre o aqui e agora. Isto não é interessante? Você estar em um lugar, vivendo uma vida, e a vida lhe mostra ou leva você para uma consciência que você está sem alguma coisa que você quer ter. E sabendo do que você não quer ou o que você não tem, isso ajuda você a saber o que você quer. Então este desejo se torna mais e mais até que ele venha para a sua consciência. E então agora você tem um desejo. Você tem um desejo. E você sabe qual é a única coisa que está impedindo você de concluir o seu desejo? De se divertir vendo as coisas se ajeitarem e chegarem na sua totalidade? Você sabe qual é a única coisa que está afastando você disso? Você está olhando para o que está manifestado. E o que está lá é o oposto do que você quer. E, portanto, esta vibração do que está manifestado tem mais da sua atenção, do seu tempo. Você está falando e pensando mais no que está manifestado e, portanto, você não está se permitindo falar e pensar no que está se tornando. E assim você está pessimista sobre o que está se tornando, porque você está falando do que está manifestado. E não é interessante isso? Você não acha isso interessante? Que quando você olha desta forma, que a única coisa que lhe impede de ir para onde você realmente quer estar é falar sobre onde você está incessantemente? Você está tão interessado em onde você está que você diz: deixe-me explicar a você onde eu estou, para todas as pessoas que pararem para ouvir. Deixe-me explicar a você onde eu estou. Ah, e tem mais, eu preciso dizer como eu cheguei aqui. E eu gostaria de dizer há quanto tempo eu estou aqui. E eu também gostaria de falar do quanto eu não gosto de estar aqui. E espere, eu não sou a única pessoa aqui. Tem muitos outros aqui comigo. E nenhum de nós gosta de estar aqui. Todos nós queremos algo diferente do que nós temos. E nós dizemos: nós sabemos o que vocês querem, mas vocês não têm como chegar lá desta forma. Você precisa esquecer o que está manifestado para permitir que o que está se tornando se torne o que está manifestado. Então, agora essas palavras. O que está manifestado é um negócio complicado, porque existem muitas diferentes perspectivas sobre o que está manifestado. E o que nós queremos dizer com isso é: nós estamos falando sobre o que está manifestado já atualizado vibracionalmente. Nós estamos falando sobre o que você tem colocado na sua realidade vibracional. Nós estamos falando sobre os desejos que você está lançando, mesmo aqueles sobre os quais você não consegue articular. Nós estamos falando sobre chegar junto daquelas ideias e sobre a formação daqueles lindos desejos dos quais você tem a habilidade de ficar ciente. E se você não tem nos escutado já há um tempo, está tudo bem. Na verdade, você talvez esteja melhor assim, porque será mais fácil para você ouvir o que nós estamos dizendo para você aqui, hoje. Porque nós temos falado há vários anos para vários de vocês sobre como vocês podem fechar aquela lacuna entre o que vocês acreditam e o que vocês desejam. Mas hoje, nós gostaríamos que você reconhecesse que aquele desejo, quando você pensa nele, você sabe qual é a sensação de ter um desejo novo, fresco, um desejo que acabou de nascer. O quão bom é isso, antes de você encarar a realidade e matá-lo. E então, o que queremos que você faça é entender como aproveitar a rajada de ar fresco que este novo desejo está dando a você.
e resista à tentação de encarar a realidade apenas por um tempo. Se incline na direção do otimismo, ao invés de se inclinar na direção do pessimismo, e se permita pensar pensamentos que sejam os melhores para você.